Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Nós estamos iniciando mais uma semana e, como de costume, eu trouxe uma mensagem para compartilhar com vocês. Assistam comigo. Coisas que eu não acho mais. Cabem roupas sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar que hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. Que a vida me deu. E é isso, pessoal. Muitas vezes, para a gente mudar o mundo ao nosso redor, talvez a gente não enxergue, mas o que está faltando é que nós mesmos temos que mudar as nossas atitudes. Então, a mudança que a gente quer nos outros, quer nas pessoas, quer à nossa volta, muitas vezes ela precisa começar com nós mesmos. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu vou prosseguir com a nossa aula de língua portuguesa, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela da atividade, o tema da nossa aula. Aula 10, língua portuguesa, sinais de pontuação. Então, nós temos como objetivo conhecer alguns sinais de pontuação
identificar os sinais de pontuação e a sua função no texto e desenvolver a interpretação e a leitura. Para explicar a função de alguns sinais de pontuação, eu vou compartilhar um vídeo com vocês, tá? Para ampliar um pouquinho a compreensão sobre o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Depois os demais a professora vai explicar para vocês, ok? Então assistam comigo. Olá pessoal, eu sou a tia Bia e na aula de hoje veremos sinais de pontuação. Antes, se inscreve no nosso canal, compartilha e dá um like, tá? Vem comigo. Olha o Enid e o Alejandro. Quantos sinais? O que é que vocês estão pensando, pessoal? Vocês sabem o que significa cada um deles? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar, tá certo? Cada sinal de pontuação serve para dar ênfase a uma fala, a uma frase, expressando sentimentos. Que tipos de sentimento vocês sabem quais são? Não? Vou te dizer. Dor, alegrias, tristeza, entendeu? São esses. Olha só, não esquece, é importante o que eu vou te falar agora. No início das frases, colocamos sempre a primeira letra maiúscula, tá? Vem comigo. Ponto final, usado para indicar o final da frase. Isso é aquele pontinho. Quer dizer que nós não temos mais nada para falar, entendeu? Vamos ao exemplo. Léo e Jean são amigos. Segundo exemplo, Renato brinca com bolinhas de gude. Entendeu, pessoal? Não temos mais nada para falar, então, ponto final. Vamos ao próximo. Ponto de exclamação. É aquele, olha ele aí, usado para expressar alegrias, tristeza, admiração, surpresa e medo. Vamos ao exemplo? Que delícia de sorvete! Eu estou expressando alegria, certo? Segunda frase. Ai, que medo! Eu estou expressando medo, entendeu? Então, usamos o ponto de exclamação no final da frase. Vamos ver agora ponto de interrogação, usado para indicar uma pergunta no final de cada frase. Você entendeu o que é? É quando a gente faz uma pergunta. Então, no final dela, colocamos esse pontinho. Vamos aos exemplos? Você vai estudar hoje? Fiz uma pergunta. Quem vai à festa? Entendeu? É isso aí. Hora da atividade. Vamos lá? Vem comigo. Eu trouxe aqui uma atividade onde vocês vão utilizar o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá bom? Me acompanha. Primeira frase. Mamãe é muito bonita. Qual será o ponto que a gente vai usar? Pensa. Não responde, tá? Só pensa. Letra B. Luan tomou banho. Letra C. Papai comprou pão. Letra D. Quer brincar comigo? Letra E. Parabéns, Franciele. Olha só, eu vou te pedir que pause o vídeo,
escreve no teu caderno, responde e depois vem conferir comigo, tá? Te aguardo. Letra A. Você usou o quê? Confere comigo. Vamos lá? Mamãe é muito bonita. Você usou que ponto? Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Fala pra mim. Será? Confere. Olha aí. Ponto final. Luan tomou banho? Qual foi o ponto? Fala pra mim. Será? Vamos colocar? Confere. Ponto de interrogação. Muito bem. Terceira frase. Letra C. Papai comprou pão. O que foi que você respondeu? Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Vamos conferir? Olha aí. Letra D. Quer brincar comigo? Qual foi o ponto que você usou? Vamos conferir? Olha ele aí. Letra E. Parabéns, Franciele. Qual foi o ponto? Confere comigo. Exclamação. Muito bem, parabéns. Obrigada. Pessoal, então esse é o vídeo da nossa atividade de hoje. E aí eu vou explicar a função de outros sinais de pontuação que não foram mencionados no vídeo. Então, esses sinaizinhos de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde devem haver pausas ou o que chama a atenção. O texto mal pontuado dificilmente pode ser compreendido. Confira os sinais de pontuação mais utilizados na nossa língua. Então, pessoal, o ponto de interrogação, de exclamação e o ponto final já foram mencionados durante o vídeo. Aí existem outros aqui no texto que ajudam também são sinais de pontuação e também ajudam a organizar o texto. Então são eles: a vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, então é aquela paradinha, ou para separar os elementos de uma frase. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, a casa tem 3 quartos, vírgula, eu dei essa parada por causa da vírgula, sala, outra pausa, novamente por causa da vírgula, cozinha e banheiro. E ponto final, porque o ponto final é o sinal de pontuação que eu utilizo no final da frase. Aí, mais uma vez, né, o ponto final que já falou no vídeo e eu acabei de mencionar, eu utilizo sempre que eu terminei uma frase, concluí um pensamento, ponto final. A casa parecia abandonada, ponto final. O próximo, ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Então, que horas ficará pronto o almoço? Então, esse sinal já foi mencionado no vídeo. Sempre que eu quero fazer uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. O ponto de exclamação também já foi mencionado no vídeo. Indica admiração, alegria ou espanto. Que medo, que frio. 2 pontos. São usados para enumerar as coisas ou anunciar a fala de alguém. Minha irmã me disse, 2 pontos,
estou com saudades. Então, antes de anunciar a fala da irmã, eu utilizei os 2 pontos. E o travessão já é quando a pessoa já vai falar, já indica que essa pessoa já está falando. Que gente é aquela, seu Alberto? São estrangeiros. Então, é o travessão. E aí, gente, nós vamos realizar as atividades. Então, se no decorrer da realização da atividade surgir qualquer dúvida, vocês podem retomar o vídeo, ler novamente o texto com cada um dos sinais de pontuação e as suas funções, ou se as dúvidas ainda persistirem, chama a professora no WhatsApp, ok? Então, o exercício de número 1. Relaciona os pontos que foram utilizados nas frases. Que frio! Esse sinal no final da frase, que frio, é um ponto final, é um ponto de exclamação ou é um ponto de interrogação? Então, vocês vão me dizer, vão marcar a alternativa correta, ok? Depois, a próxima frase. Um velho e um menino foram vender um cavalo na cidade. Esse sinal de pontuação utilizado na frase. Então, vocês vão marcar se ele é ponto final, ponto de exclamação ou se ele é um ponto de interrogação. Qualquer dúvida, pessoal, volta aqui nesse textinho, porque tem na tabelinha o sinal de pontuação e o nome dele, tá? E também a função na frente. Qual é a sua idade? Ponto de interrogação, ponto de exclamação ou ponto final? Qual é o nome desse sinal de pontuação utilizado no final dessa frase? Número 2. Empregue ponto de interrogação ou de exclamação. Nossa, que programa interessante! Qual é o sinal de pontuação que deve ser utilizado no final dessa frase? Vocês vão identificar se é ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Letra B, que horas são? É uma pergunta. E se é uma pergunta, qual é o sinal que eu devo utilizar? Ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Letra C, que dia chuvoso? Então, vocês vão identificar se o sinal de pontuação a ser utilizado é o ponto de interrogação ou de exclamação. Próxima frase, o que você vai fazer no final de semana? Identifiquem e marquem a alternativa. Letra E, você quer uma carona para o trabalho? Mais uma pergunta. Identifiquem se o sinal correto é um ponto de interrogação ou de exclamação. Letra F, olha que vestido lindo. Então, eu estou admirada. Qual é o sinal que eu vou utilizar? Ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Exercício de número 3. Pontue as frases usando vírgula e ponto final quando necessário. Lembrando que a vírgula é aquela pequena pausa que eu dou, no meio da frase, e o ponto final eu utilizo no final da frase. Letra A. O sapo é um anfíbio. Identifica se vocês utilizarão a vírgula ou o ponto final. Letra B. 2 córregos, 6 de julho de 2020. Depois da palavra 2 córregos, vocês utilizarão a vírgula ou o ponto final. Letra C. Come batata, carne, arroz, feijão e macarrão. Identifique se vocês utilizarão vírgula ou ponto final. Letra D. Severino levou lápis, borracha, cadernos e livros para a escola. Então, vocês vão identificar se o sinal de pontuação a ser utilizado depois da palavra lápis e depois da palavra borracha
é a vírgula ou o ponto final. Letra E. Concluir os estudos é uma questão de honra. Leia o texto, então vocês também vão identificar aqui se é um ponto final ou se é a vírgula, ok? Exercício de número 4. Leia o texto para responder as questões. 2 garotos brigavam furiosamente na rua. Um senhor passa por eles e separa a briga. Você não tem vergonha? Bater num menino bem menor que você, seu covarde? E o menino? O senhor queria o quê? Que eu ficasse esperando ele crescer? Letra A. No trecho, você não tem vergonha? O ponto de interrogação indica uma apresentação, um aviso, um desafio ou um questionamento. Vocês vão marcar qual é a resposta correta. Letra B. Na passagem, o senhor queria o quê? Esse travessão antes, no início aqui da frase, antes da palavra o senhor, o travessão, ele indica a fala do senhor que separou a briga, a fala do menino maior ou a fala do menino menor. Número 5, leia. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã: Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior dos meses? Como é que eu vou saber, Joãozinho? A letra R, horas. Então, vocês perceberam que há 3 espaços no início da frase aqui, antes da palavra Aninha, antes do nome Aninha, antes da palavra como e antes da palavrinha a. Eu quero que vocês identifiquem qual é o sinal que deveria ser utilizado nesses espaços, nesses parênteses, e que indica que o Joãozinho e a sua irmã estão falando. Então, vocês vão identificar se é os 2 pontos ou se o sinal a ser utilizado é o travessão. Ok? Número 6. Ordene as palavras para formar as frases. Não se esqueça de colocar os sinais de pontuação. Então, vocês têm algumas frases e elas estão desorganizadas, as palavras estão fora de ordem. Então, vocês vão identificar a ordem correta. Não, ir, a, posso, eu, escola, coronavírus, causa do, por. Então, vocês vão identificar qual palavra que inicia essa frase. Então, por exemplo, nessa frase, eu, então vocês vão escrever, não posso ir à escola por causa do coronavírus. Vocês vão escrever a frase, na ordem colocar, organizar as palavras, ordená-las, formar a frase corretamente e colocar o sinal de pontuação adequado, né? Já em todas elas já tem a indicação de qual é o sinal de pontuação que deve ser utilizado. Depois vocês vão ler as próximas. Aqui você, como chegou? Ordena e escreve a frase corretamente. Sair, máscara, você pode não, sem. Ordena as palavras, escreve a frase e coloca o sinal de pontuação adequado. E a última, estrelada à noite que. Então, coloca também na ordem correta essas palavrinhas, forma uma frase, faça a leitura para ver se a sua frase ficou com sentido, ficou coerente e utiliza o sinal de pontuação, ok? E a gente encerra a atividade de hoje. Qualquer dúvida, gente, vocês chamem a professora no WhatsApp, ok? Tenham uma boa noite e até amanhã.